Bom dia, pessoal. Me chamo Emily, tenho 15 anos, sou da nono 1 da Escola Sim Maria Linhares. Estou aqui com a... Tuane, meu nome é Tuane, eu tenho 14 anos e sou do 93. Olá, meu nome é Samile, eu tenho 14 anos e sou da turma 92. Estamos aqui para apresentar o Você Podcast, que é uma realização da ACAERT, para falar sobre o tema a importância da rádio para a sociedade em comemoração da Semana da Rádio. Bom, a primeira transmissão da rádio para a sociedade foi ali em 1899, no Canal da Mancha. Porém, a transmissão oficial mesmo no Brasil foi ali só em 1922. A primeira emissora foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que foi inventada por Edgar Roquette Pinto, que é considerado o pai da radiodifusão, da popularização da rádio no Brasil. A rádio ela tem uma grande influência na nossa sociedade, tanto hoje como principalmente teve nos anos atrás. Mas qual foi a principal influência da rádio antigamente aqui no Brasil? Bom, como a Samile disse, a primeira transmissão oficial, foi em 1922, no discurso de Epitácio Pessoa. Mas naquela época, muitas pessoas não viram, por falta desse material, que é o rádio. Mas a partir disso, no governo de Getúlio Vargas, abriu novas portas para as outras pessoas terem esse tipo de material. Mas naquela época, eles usavam AM, que era uma coisa inferior, Que é como funciona a rádio. A rádio funciona por ondas, que é por sinal, uma das únicas tecnologias que funcionam sem internet, sem energia nos dias atuais, e era antigamente também. A AM é amplitude modulada, ela tem uma amplitude maior, ela consegue chegar a um público maior, mas não com uma qualidade muito boa. Então, muitas informações às vezes eram distorcidas, assim, ao longo da distância que as pessoas iam escutando. Hoje em dia é mais usada a frequência modulada, a FM, que é onde tem uma frequência maior, tem uma frequência maior, mas não uma amplitude é menor, não chega a uma distância muito grande. Ela tem mais qualidade, né? Mais ela qualidade. Não chega a um público muito maior, porém ela tem essa qualidade que a AM não tinha. Tinha muitas interferências técnicas, muitos chiados, ruídos. Que, por sinal, a AM vai estar saindo esse final desse ano. Não vai estar mais existindo rádios AM. Até porque também eles tinham que girar um mostrador para estar ajustando, então era bem complicado até ajustar certinho. Inclusive usava um bombril, para isso. Sim, para captar mais a energia. E falando, ainda em como funciona a rádio, é legal ressaltar que ela funciona por ondas eletromagnéticas, que é um dos assuntos que a nono 1 e a nono 2 está. Oi, Profitati, um beijo. Um beijo, Profitati. Um conteúdo muito legal, interessante sobre ondas. Ainda para dar um comentário sobre o discurso do Epitácio Pessoa, que poucas pessoas viram, porque antigamente a rádio era mais para a elite da população. Quando veio Getúlio Vargas, ele popularizou a rádio, passou para mais pessoas, que ele era mais, assim, ele na política dele trazia mais questão do povo, para todo mundo ser igual e tal. E, assim, ele trouxe para toda a população estar escutando e tinha muito a questão da censura. Antigamente, o que hoje em dia já é diferente. Hoje em dia a rádio ela tem outras motivações, outros gêneros que ela pega abrange mais pessoas que podem estar escutando. Gêneros musicais, questões políticas, notícia, variáveis para todo o público estar escutando. E tem toda uma adequação que a rádio vem tendo com tecnologia e variáveis assuntos dos dias atuais, como o podcast. É uma adequação para os jovens hoje em dia que escutam muito mais os podcasts do que uma rádio às vezes. E é assim que vai se moldando, e a rádio continua sempre muito presente na nossa sociedade. Ela tem uma função social muito grande, comunitária, uma utilidade pública realmente muito interessante, muito legal. E como a Emily disse anteriormente, ela está atingindo também o público jovem, com os podcasts, as músicas, que é mais de interesse dos jovens em si. Voltando ainda, que a gente falou bastante sobre como a rádio teve a influência dela no Brasil, mas ela também teve uma grande influência mundialmente, como, por exemplo, ela serviu nas guerras, como uma forma de comunicação. Mas também, como a Emily tocou nesse assunto de guerras, tinham outros mecanismos que usavam, que era no fundo, dos canhões, Navios de guerra, navios de guerra, no fundo, era outro material, era um material muito mais resistente. Claro, não tinha aquela eficiência toda, mas, por exemplo, o Titanic não era aquela eficiência toda, mas
chegou em alguém um sinal e muitas pessoas foram salvas, né? Não foi todas, mas tinha muita gente que foi salva naquela época. Para ressaltar, o ano foi em 1950, quando a rádio teve o auge da sua época carreira. isso, que é onde Ciclo. veio. Também teve muita interferência da política, teve muita censura nessa parte da política. Era um dos meios onde as pessoas tiravam toda a informação, não tinham onde conferir, o que muda para os dias atuais. O que é falado na rádio, às vezes, desperta uma curiosidade na pessoa e ela tem a oportunidade de estar falando na internet, tipo, pesquisando na internet, para conferir se é verdade. É muito interessante, porque também, na época, a rádio ela não era vista. Hoje em dia ela é. Além de ser ouvida, ela pode ser vista também, o que é muito legal. Uma boa adequação que teve. Sim. Mas também, né, muitos programas, né, como falar da censura, acho uma coisa legal, que muitos programas tinham que fazer outra versão. A versão original não podia colocar na rádio. Eles tinham que fazer outro programa para poder ir no ar. E, tipo, era para mostrar que era um governo lindo, pai dos pobres, coisas do tipo. Mudava totalmente o que era para colocar na rádio. Por isso que muitas pessoas, né, não tinham muita informação. Hoje em dia já é bem diferente, né? A gente pode se conferir. Falando em hoje em dia, a gente pode tocar no assunto da função social que a rádio tem hoje em dia, da informação. Tipo, vou dar um exemplo. Meu pai ou minha mãe, quando estão saindo do trabalho, eles ligam a rádio no carro, no caminho, conseguem ver o trânsito. Por isso que tem uma grande importância de toda cidade ter uma rádio local, a nossa 104,1, onde consegue ver o trânsito da cidade, como é que está o clima, tudo isso. Tem uma utilidade pública muito importante, certo? Sim. Principalmente eu vou dar o meu exemplo. Eu não moro tão perto daqui, eu tenho que passar pela BR todos os dias para vir para a escola. Então é muito interessante ter notícias sobre a nossa cidade, até porque não é uma capital, então muitas vezes não é tão citada nos jornais, as notícias, rádios, inclusive do Brasil. Então é muito legal, sim, ter uma rádio local, é muito importante, com notícias que a gente sabe que são confiáveis, né? Que vem de forma instantânea pra gente. Gerar emprego também é uma ótima opção para ver na rádio. Sim, muitas pessoas querem, também turistas, né, que vêm para cá, que querem saber onde almoçar, onde procurar emprego, né? Que a rádio tem bastante propaganda, divulgação de música, de empresas locais, é muito importante. Acho que é isso. Obrigada, pessoal, para todos que assistiram. Um beijo, agradeço a toda a oportunidade que a gente teve, toda a oportunidade de se conhecer a gente, da oportunidade que as nossas diretoras tiveram, a Ana Lúcia coordenou mais o projeto, a Ângela, a Darlene, todo mundo, a 104,1 que está realizando essa gravação. Um beijo. Agradecer, né, a diretora, a coordenadora, todos que tiveram no meio disso. Agradecer as meninas também, porque eu também me senti muito acolhida nesse projeto. Achei que não teve aquela indiferença, né, de muitas pessoas. Achei muito legal trabalhar com vocês. Muito obrigada, né, pelo carinho e pela oportunidade, né, da gente ter ido lá na rádio conversar. Obrigada também, né, de a gente ter ido na 104.1. Ao Flávio, né, pela conversa. A gente teve a oportunidade de conhecer um pouco mais da história da 104,1, que está funcionando há 17 anos. É 17? Isso. Muito obrigada a todos pela oportunidade, pela escola. Muito obrigada por terem me convidado, me escolhido a nós. E foi muito interessante porque nós não tínhamos uma intimidade, né, uma amizade nada do tipo. Então foi muito legal isso pra gente também, novas experiências, amizades. A experiência de na rádio também participar, nós não imaginávamos. Então foi muito legal te conhecer, Flávio. Muito obrigada pela oportunidade de todos vocês. A realização Acaerte e a rádio 104.1. Deixo aqui o meu muito obrigada.